Em 23 de janeiro de 1532, os moradores da vila de São Vicente escolheram, através de um sistema de votação, seus representantes no Conselho Municipal. Esta teria sido a primeira eleição de que se tem notícia no Brasil e obedecia a um costume dos povoados portugueses que escolhiam dessa forma os seus administradores. Nela estavam aptos a votar somente homens que fossem nobres de linhagem, senhores de engenho ou burgueses que enriqueceram com o comércio. Eles escolhiam 6 eleitores que, por sua vez, teriam direito a votar em uma lista com o nome de candidatos aos cargos de vereador, juiz e procurador. Ou seja, o sistema de votação adotado era o indireto. Isso se repetiu em todas as vilas criadas aqui durante os primeiros anos da colonização, e somente em 1821, após a Revolução Liberal do Porto, o Brasil, na condição de Reino Unido de Portugal, votou pela primeira vez em âmbito nacional. De novo, somente os chamados homens bons tiveram direito de participação no pleito, que agora escolheria de forma indireta os deputados que representariam cada província na reunião das Cortes de Lisboa. Para a sua realização, Dom João baseou-se na Constituição Espanhola de 1812, já que o Brasil só passaria a ter sua primeira legislação eleitoral após a independência. No sistema de votação aprovado pela governança de Dom Pedro I, o destaque ficou por conta do voto censitário, ou seja, baseado na renda, e também pela facilidade de fraude, já que por muito tempo não havia a necessidade de documento de identificação para o voto. Foi somente no ano de 1881, com a aprovação da Lei Saraiva, que houve a criação do título eleitoral e a obrigatoriedade da assinatura da cédula, o que acabou limitando o voto da população analfabeta, até então considerada apta a votar. E durante quase todo o período imperial, as eleições ocorreram de forma indireta e com a participação restrita a alguns critérios econômicos. Os eleitores de primeiro grau deveriam ser livres, ter mais de 25 anos e uma renda mínima anual de R$100 mil. Para ser qualificado como eleitor de segundo grau, a renda necessária era de R$200 mil, e para ser candidato, deveriam ser observados outros critérios. No caso do cargo de deputado, o cidadão deveria receber no mínimo R$400 mil e ser declaradamente católico. Já o candidato a senador teria que ter uma renda mínima de R$800 mil, ser brasileiro, ter 40 anos ou mais e, segundo a Constituição, ser uma pessoa de saber, capacidade e virtudes. Os eleitores de primeiro grau, chamados eleitores de paróquia, escolhiam entre os eleitores de segundo grau, chamados eleitores de província, aqueles que elegeriam seus representantes. Apesar das muitas alterações ocorridas na legislação eleitoral durante o Império, mudanças significativas só foram presenciadas a partir do período republicano. O voto direto previsto na Lei Saraiva de 1881 ficou garantido no texto da nova Constituição de 1891, e a condição censitária foi abolida de vez. Apesar disto, na primeira eleição para presidente, pouco mais de 2% da população votou, já que continuavam excluídos do pleito as mulheres, os analfabetos, a população indígena e integrantes do clero. Na prática, as fraudes eleitorais e, sobretudo, o chamado voto de cabresto foram frequentes em todo o período da Primeira República. Nesta época, as elites políticas regionais começaram a se estabelecer e, com elas, a concentração de poderes econômicos e até de polícia, já que a Constituição previa que cada estado era responsável por regulamentar suas eleições e a de seus municípios. O início dos anos 30 foi marcado pelo surgimento de uma justiça eleitoral, pela instituição do voto feminino, pela fixação do voto exclusivamente secreto em todo o território nacional
e pela redução da idade mínima para votar. Apesar disto, o golpe de 1937 acabou pondo fim a estes avanços, extinguindo a justiça eleitoral, abolindo os partidos políticos existentes e retirando da população o direito ao voto livre, sendo tudo isso restabelecido somente com o fim do Estado Novo no ano de 1945. A partir dos anos 60, um novo golpe interrompe e limita mais uma vez a participação política dos cidadãos brasileiros. E de 1966 a 1982, apesar da continuidade das eleições, a forma como elas ocorriam poderia dar aos eleitores a impressão da inutilidade de seus votos. O controle do governo se dava por meio do bipartidarismo, da supervisão da única oposição existente no Congresso e do crescente autoritarismo do Executivo, presente a cada ato institucional baixado. Durante todo este período, o presidente e o vice-presidente eram escolhidos de forma indireta por meio da votação de um Congresso devidamente sufocado pelos militares. Da mesma forma, governadores eram escolhidos pelas assembleias legislativas estaduais, mantendo-se apenas a escolha dos prefeitos dos municípios que não eram capitais pelo voto direto do cidadão. Com a posse do presidente Geisel, em 1974, uma abertura lenta e gradual do processo eleitoral brasileiro passou a ocorrer, mas somente a partir da mobilização popular no início dos anos 80, a redemocratização tornou-se pauta principal no país. O ano de 1985 foi marcado pela campanha das diretas já, que pressionava os diversos setores da sociedade a lutarem pela volta dos direitos políticos irrestritos aos cidadãos brasileiros. E com a aprovação da Constituição de 1988, o reflexo desta mobilização pôde ser observado com a ampliação do direito ao voto para o cidadão analfabeto e para os menores de 18 anos. Em um passado mais recente, a utilização de recursos tecnológicos como o recadastramento geral do eleitorado e a substituição das cédulas de papel pelas urnas eletrônicas têm sido dispositivos buscados para tornar o processo eleitoral mais célere, transparente e garantir a ampla participação da população nas eleições.